Conversar com a psicóloga Marília Nascimento. Família tóxica é o assunto de hoje aqui no Papo de Quinta e são várias as mensagens que chegam aqui no Mulher Demais, relatos até bem grandes, Marília, mas assim, envolvendo vários, os mais diversos tipos de relação. Com o filho, com uma tia, com uma irmã, com a própria mãe, como a gente já falou aqui. E assim, o que eu percebi, já que eu fui lendo aqui os comentários, é que muita gente se sente culpada. Poxa, eu já percebi que essa pessoa me faz mal, que são alguns comportamentos que não me fazem bem, mas eu não quero me afastar, de alguma forma querer driblar essa situação. Qual é o momento de realmente impor esse limite e, de fato, não ter mais esse tipo de relação, ainda que seja dentro da própria família? Isso. A culpa é muito presente nessas relações, porque se trata de família, né? Sim. É um vínculo que, quer queira, quer não, a gente não escolhe. Então, por mais que exista esse comportamento que a gente percebe que faz mal, tem algumas pessoas que não querem se distanciar, que nutrem aquele sentimento e aquela expectativa de que aquela pessoa mude. Mas muitas vezes aquela pessoa não vai mudar. É um caso realmente sem jeito. A gente percebe que principalmente aquela pessoa não tem o desejo de mudar. Mas a pessoa que sofre com um comportamento tóxico acaba se culpando por ter essa percepção, por ter esse sentimento, por até se sentir mal diante disso. Então é preciso que você trabalhe esse sentimento para você se perceber como uma pessoa que tem direito de estabelecer limites, que tem direito de se perceber como alguém que tem sentimentos e que esses sentimentos precisam ser respeitados para que você consiga estabelecer uma relação saudável até com outras pessoas. Porque quando a gente normaliza isso dentro da nossa família, a gente estende para outros relacionamentos também. Então é preciso que a gente entenda essas consequências, né? Se a gente normaliza aquilo que não é saudável dentro do nosso núcleo familiar, como é que a gente vai entender aquilo que não é saudável fora dele? Sim. Fica mais difícil. Então é preciso que a gente se reconheça como uma pessoa que tem esse direito e trabalhar essa culpa, que não é um sentimento saudável também. Exatamente. A gente já trouxe alguns pontos para que você identifique os sinais, né? A gente falou sobre manipulação, por exemplo, chantagens. Tem mais. Vamos soltar aí mais uma telinha para a gente acompanhar mais? Solta aí para a gente, para que você consiga identificar, né? Controle excessivo. Já falamos, inclusive, né? Um dos relatos aqui trouxe essa questão do controle. Pode passar para a próxima, Raminha, por favor? Discussões e conflitos constantes. Quem merece, né? Também viver num contexto de briga, ainda que seja na própria família, tá sempre tentando apaziguar a situação. Não tem como, né? Viver desse jeito, né? É um ambiente onde não há paz. E é uma soma das questões anteriores, né? Como aquela pessoa não se sente atendida, ela está em constante conflito ali com essa pessoa, né? Para que os seus sentimentos sejam priorizados, os conflitos são constantes. Então, são questões ali que acabam gerando, questões pequenas que acabam se tornando grandes situações. Quando a pessoa tóxica não é atendida, ela acaba deixando de falar, por exemplo, com aquele familiar, gerando mal-estar, acaba fazendo aquele disse-me-disse com outros familiares, colocando outros familiares contra aquela pessoa e gera toda uma situação que acaba se tornando muito grande diante do motivo, diante da situação que gerou aquele conflito, toda aquela situação inicial. Então, é um ambiente realmente muito nocivo, um ambiente onde não há paz, onde não há diálogo e fica muito difícil de conviver realmente. Difícil demais. Vamos soltar aí mais uma telinha para a gente entender ainda melhor essa questão dos sinais, né? Como identificar. A gente está vendo aí, ó, exigências, cobranças e expectativas. E isso, muitas vezes, o que acontece? Esse parente tóxico que exige além da conta, que cobra demais, ou que coloca muita expectativa em cima de você, da sua vida, ele diz assim, ó, ah, mas é porque eu só quero o seu bem, você não me entende, eu só quero o seu bem. Como também lidar com isso, com essa justificativa que também é tóxica, né, Marília? Exatamente. A gente pode dar como exemplo aqueles pais que dizem, ah, eu não tive para você ter. Eu renunciei o meu para que você tenha. E projetam expectativas que, na verdade, são deles,
nos filhos e fazem com que os filhos se tornem sobrecarregados emocionalmente, profissionalmente, para suprir aquela necessidade, aquela expectativa que nem é dele, para que os pais se sintam atendidos. E isso acaba se tornando um grande problema, acaba gerando ansiedade, acaba gerando muitas questões para que esse filho acabe trazendo essa herança, que na verdade é dos pais, essa herança emocional, né? Muitos pais projetam nos filhos, não com o sentido de beneficiá-los, de pensar, eu quero o melhor para o meu filho, mas em benefício próprio mesmo. Eu quero me realizar através dele. Então, você percebe que há um egoísmo. Então, essa é a diferença. Não é aquele desejo genuíno de que o filho seja feliz, mas de que a sua felicidade venha através dele. Sim, com certeza. A gente fala muito nessa questão de pais para filhos, mas eu recebi alguns relatos aqui do inverso também, do movimento contrário. Uma telespectadora disse que a filha tem inveja dela enquanto mãe. Disse que nunca fez a vontade dela, disse que ela sempre fez enquanto mãe o melhor por ela, mas parece que essa filha não reconhece e ainda tem essa questão da inveja. Esse avesso é menos comum, Marília, ou também é muito presente nessa realidade? Todas as situações são possíveis. E o que a gente sempre fala é, se causa um mal-estar, se causa uma relação conflituosa, se existe ali um sentimento que é negativo, que é tóxico, isso precisa ser trabalhado, precisa ser revisto. Relações familiares e relações de forma geral não são para causar mal-estar, não são para causar constrangimento e sentimentos negativos. Então, se são pessoas que não acrescentam, independente de serem vínculos familiares ou não, a gente precisa rever, a gente precisa questionar atitudes. Certamente. Acho que o maior receio aqui, na maior parte dos relatos que eu li, é a questão do rompimento, né? Da pessoa entender que é o momento realmente de se distanciar. Para a gente trazer uma orientação para quem tem esse receio, quais são os riscos de continuar esse vínculo nocivo e tóxico com esses parentes nesse contexto familiar? O que é que pode acontecer com essa pessoa que ainda assim, percebendo, identificando os sinais, ainda assim mantém a relação? Você pode ter consequências nas suas relações para além da sua família, como, por exemplo, seus relacionamentos afetivos. Você pode projetar, né, esse relacionamento tóxico nas suas relações que você escolhe, por exemplo. Você pode se tornar uma pessoa insegura, uma pessoa tóxica também, por exemplo, no seu trabalho. Você pode ter a sua autoestima afetada. Você pode se tornar uma pessoa ansiosa, aquela ansiedade patológica, né, que a gente fala. E por aí vai. São muitos sentimentos, são muitas questões que podem decorrer dessa relação que no ambiente familiar não vai favorecer o nosso crescimento, não vai favorecer um ambiente saudável, tendo em vista, principalmente se forem pessoas que convivem na mesma casa. E na nossa casa a gente passa boa parte do nosso tempo, né? A gente vem do trabalho ou de qualquer ocupação e volta para o nosso lar e a gente busca conforto emocional, a gente busca paz. E se nesse ambiente a gente não tem isso, o que é que a gente pode esperar como fruto? Então a gente precisa repensar o que é que vai surtir, né? O que é que vai nascer disso aí, porque é muito sério conviver num ambiente que não é saudável, mesmo que seja a nossa família, mesmo que sejam pessoas que a gente não tem o poder de escolher, mas que a gente tem o poder de questionar as suas atitudes. Com certeza. E geralmente, né, a dificuldade está em encontrar primeiro esse equilíbrio, essa questão de identificar também e depois colocar em prática. Poxa, é o momento de romper. Como fazer isso, Marília? Entendendo que você é uma pessoa que tem direitos, que pode estabelecer esse limite, que isso não te torna uma pessoa ruim, que isso não te torna uma pessoa egoísta, que isso não te torna uma pessoa que está ali desfazendo da família. Você pode até constituir uma família saudável quando você for, né, ter a sua família, mas que isso é necessário para que você tenha uma vida saudável também, que você tenha esse direito. Então, muitas vezes a gente precisa entender o nosso limite para que o outro
consiga respeitar. Se a gente não respeita o nosso limite, dificilmente o outro vai fazer isso por nós. Então, quando esse entendimento acontece, fica mais fácil da gente fazer acontecer, da gente estabelecer isso e começar a caminhar de forma para que as pessoas também respeitem, também acabem agindo de tal forma. Mas se a pessoa não encontra mecanismos para fazer isso, é importante que ela busque ajuda, que ela procure um psicólogo para trabalhar esses sentimentos, para trabalhar a culpa, para trabalhar a passividade diante desses relacionamentos, porque um psicólogo certamente vai orientar quais são as possibilidades, vai trabalhar esses sentimentos decorrentes desses relacionamentos. Com certeza. Inclusive, uma excelente forma também de você aprender mais sobre esse e vários outros assuntos é seguindo a nossa psicóloga, @Marília Psicóloga, tá aí o Instagram dela. Tem um conteúdo riquíssimo no Instagram. E até que ela volte pra cá, você vai seguindo, aprendendo, quem sabe entrando em contato também, pra pegar mais orientações. Então, obrigada, viu, Marília? Boa quinta e até a próxima. Até. Obrigada, até mais. Obrigada a você. Muito bom. Você fica agora